Êxodo 35, do 4 ao 29, diz assim a santa, inerrante, perfeita palavra de Deus. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo com sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a iluminação, o altar do incenso, e os seus varais, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os arômatas e o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Até aqui a palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é: como contribuir para a obra de Deus. Como contribuir para a obra de Deus. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua riquíssima palavra, que foi preservada pelo Senhor para que chegasse até nós como Teu povo, para que fôssemos ensinados pelo Senhor princípios tão importantes para a nossa vida cristã. Ó Pai, mais uma vez nós nos sentimos pequenos diante da grandeza da Tua revelação e pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito para que nos ajude a entender o texto, para que o Senhor mesmo fale aos nossos corações, ensinando-nos aquilo que o Senhor quer
que nós aprendamos nesta noite. Ajuda-nos, portanto, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que possamos aprender do Senhor mesmo. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Na cidade de Filadélfia, lá nos Estados Unidos, em 1886, uma menina de 6 anos de idade chamada Hattie estava assentada do lado de fora da igreja chorando porque a igreja estava lotada e ela não tinha conseguido entrar para ouvir a pregação daquela ocasião. E quando o pastor chegou e viu a garotinha sentada no chão chorando, ele a pegou, a colocou nos ombros, entrou na igreja e fez com que ela ficasse sentada atrás do púlpito. E naquele dia o pastor fez um apelo às pessoas da igreja, dizendo que a igreja já não comportava mais as pessoas e que era necessário construir um espaço maior que coubesse todas as pessoas. Aquela garotinha levou a sério as palavras do pastor e começou a juntar dinheiro, começou a juntar os seus centavos. E ela conseguiu juntar 57 centavos, mas ela, pouco tempo depois, veio a adoecer e veio a falecer, alguns meses depois daquele acontecimento. Irmãos, o ponto é que Deus sempre envolve o seu povo nas construções, nas obras que Ele pretende fazer. Deus sempre envolve a contribuição, a colaboração do seu povo para o avanço da sua obra no mundo. Foi assim desde o começo da igreja, no Antigo Testamento, e continua sendo assim hoje. Deus nos dá o privilégio de colaborar com a sua obra, não apenas de usufruir, mas de colaborar. E a pergunta desta noite para a nossa meditação é justamente essa: como nós podemos contribuir para a obra de Deus? O texto que nós temos diante de nós traz princípios bastante importantes para responder esta pergunta: como contribuir para a obra de Deus? Em primeiro lugar, nós devemos dar do que temos. Devemos dar do que temos. Veja do verso 4 ao verso 5. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Tomai do que tendes. Nós devemos dar daquilo que nós temos. Note, Deus poderia ter enviado um tabernáculo prontíssimo dos céus para o deserto, mas não. Ele contou com toda a participação do seu povo. Mas Deus, note como Deus faz conosco. Ele pede aquilo que Ele já nos deu. Deus nunca nos pede algo sem nos capacitar, porque aquilo que Ele pediu ao povo para o povo trazer, o próprio Deus havia dado ao povo quando eles saíram do Egito. Os irmãos se lembram que na saída do Egito, Deus tocou no coração de cada egípcio para que desse com abundância seus bens ao povo de Deus. E o povo de Deus, que havia trabalhado durante 40 anos como escravo ali no Egito, ele sai assim como que uma compensação, com muitos bens, pelo tempo em que eles viveram escravizados. E Deus toca no coração dos egípcios e eles saem com uma fartura de bens, pois agora são esses bens que Deus está pedindo para que voluntariamente, com o coração disposto, o povo entregue para a construção do tabernáculo. Eles já haviam recebido esses bens. E Deus pede, final do verso 5, cada um de coração disposto, voluntariamente, trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação,
especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Tudo isso aqui foi usado no tabernáculo ou nas vestes daqueles que ali trabalhavam. E tudo isso foi providenciado por Deus quando o povo saía do Egito. Lá em Êxodo 12:36 nos é dito: e o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Eu repito, irmãos, Deus poderia ter mandado um tabernáculo prontinho do céu, para que o povo não tivesse nenhum trabalho, mas assim o povo não teria participação na obra do Senhor. E é isso que Deus quer. Deus é o dono de todo ouro e de toda prata. Quem precisa ter o coração trabalhado não é Deus, somos nós. Nós temos que nos envolver, nós temos que trabalhar, nós temos que tomar gosto pela obra do Senhor. É o nosso coração que precisa ser trabalhado. Deus é perfeito, Ele não precisa de melhora alguma. Eu já contei aqui de uma vez que eu participei na escola dos meus filhos de um evento em que eles chamam várias instituições de ajuda aos necessitados. Instituições que trabalham com moradores de rua, que trabalham com órfãos, que trabalham com reabilitação de adictos, de drogados, dando profissão, uma série de instituições. E a escola faz isso uma vez por ano, levando essas instituições para exporem os seus trabalhos e para que eles captem recursos, para que as pessoas ofertem. E numa dessas ocasiões, eu fui acompanhando instituição por instituição, e ali no final, eu pensei o seguinte: se eu fosse milionário, eu ia tirar aqui meu talão de cheque e ia resolver o problema de todo mundo. Eu ia pagar altos valores para que essas instituições não precisassem mais pedir dinheiro algum. Mas, nos segundos seguintes, outro pensamento me veio à mente. E com isso, você eliminaria quantas orações? Você suprimiria a dependência de quantas pessoas que por causa dessa necessidade se aproximam de Deus e oram ao Senhor e têm dependência do Senhor? Então, note, meus irmãos, para Deus dinheiro não é problema. Deus poderia converter um milionário, um jogador de futebol, um alto empresário, para acabar com o problema das missões mundiais, dar aí um dinheiro para os missionários, para as instituições, para que ninguém precisasse mais pedir para o povo de Deus. Mas note como isso restringiria ou acabaria com a dependência desses servos do Senhor, com as orações, com a ajuda do povo, porque Deus na verdade não precisa de dinheiro, mas Ele usa todas essas circunstâncias para treinar o nosso coração na generosidade, para mostrar que o povo de Deus participa e deve participar da obra do Senhor com um coração generoso. Então, nós é que somos aperfeiçoados neste processo. Deus não precisa de dinheiro, mas Ele nos dá o privilégio de colaborar com a sua obra. Para que serve a generosidade, então? É para ajudar as pessoas, com certeza, mas é mais para tratar o nosso coração, para que o nosso coração se desapegue das coisas materiais e seja generoso em repartir, generoso em ajudar, generoso em dar. Porque a palavra de Deus nos diz, Cristo nos disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Por quê? Porque a pessoa que tem um coração generoso, ela é mais feliz do que aquela pessoa que fica juntando tesouros para este mundo com a mão fechada e não ajuda ninguém. As pessoas generosas, aquelas que ajudam, aquelas que minimizam o sofrimento dos outros, essas são as mais felizes. Mais bem-aventurado é dar do que receber. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 22:9, o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre.
1 Timóteo 6,18, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. 2 Coríntios 8,2, o testemunho de Paulo, de crentes que ajudaram, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Atos 20:35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, em primeiro lugar, nós temos que dar daquilo que nós temos, não daquilo que sobra. Dar do que sobra é muito fácil, não faz falta, nós temos que dar daquilo que nós temos. A minha avó, eu já contei essa história aqui, minha avó lá no sertão do Ceará, surpreendida certa vez por uma mulher muito necessitada, pedindo alguma roupa, a minha avó percebeu que os vestidos que ela tinha, as roupas que ela tinha para doar, ela já tinha doado. Mas eis que estava ali uma mulher realmente necessitando de uma roupa. E a minha avó entrou em casa, tirou o próprio vestido, entregou para a mulher, e a mulher foi embora. E os filhos viram aquilo e ficaram espantados. Mas, meus irmãos, esse é o ponto. Nós damos aquilo que nós temos, porque o que nós temos nos foi dado pelo Pai. E aquele que dá, diz a palavra de Deus, empresta ao Senhor. Aquele que dá ao pobre está, na verdade, acumulando tesouros no céu. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Hoje de manhã, nós tivemos aqui na igreja o missionário Tiago Charaba, e ele, num dos momentos, ele falou da sua filha, que vendo as crianças lá no Iraque, em muita pobreza, brincando com areia e com pedrinhas, ela decidiu dar a sua bicicleta de presente para as crianças. E ele, quando falou isso aqui, ele se emocionou, e não há como não se emocionar, não é? Nós damos daquilo que nós temos, nós damos daquilo que nós temos. Nós lemos no culto palavras do nosso Senhor Jesus, em Mateus 25. Então perguntarão justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Discípulos de Cristo devem ter um coração generoso para com a obra de Deus, para ajudar as pessoas. Fazendo isso, nós seguimos o exemplo do nosso Pai e o exemplo do nosso Redentor. Em primeiro lugar, dar do que temos. Em segundo lugar, dar do que fazemos. Veja o verso 10. Dar do que fazemos. Veja o verso 10. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. Então, além de solicitar os materiais ao povo, agora Deus habilita algumas pessoas para que façam a obra. Ele habilita as pessoas para que façam a obra. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. E aí vem a lista de coisas que eles deveriam fazer, que você deve ter percebido, é exatamente a construção do tabernáculo, as colunas que seriam levantadas, a arca, os varais, o propiciatório, todos os elementos do tabernáculo estão aqui. E Deus capacitou não apenas a Oliabe e ao seu companheiro, me foge agora o nome, Bezalel e a Oliabe, obrigado. Bezalel e a Oliabe, mas diz o texto, capacitou também vários outros homens, para que eles fossem hábeis na arte de escultura, de mexer com questões artísticas,
para que o tabernáculo fosse feito. Não apenas estes homens, mas vários homens ali. Então, Deus nos dá o privilégio de trabalhar na sua obra, e para isso, ainda hoje, Ele nos dá dons e talentos. E no Novo Testamento nós temos 5 listas de dons que apontam para a capacitação do povo de Deus para trabalhar na obra do Senhor. As listas estão em Romanos 12, 1 Coríntios 12, 8 a 10, 1 Coríntios 12, 28 a 30, Efésios 4 e 1 Pedro 4. 5 listas de dons. Alguns dos dons cessaram no período apostólico, aqueles dons que tinham a ver com a autenticação da mensagem, dons de milagres, dons de curas, profecias, que eram dons mais extraordinários para um período apostólico em que os apóstolos tinham, pela manifestação de poderes, mostrar que Deus estava com eles, para que o povo, crendo no mensageiro, aceitasse a mensagem. Paulo fala sobre isso, que as credenciais do apostolado nos foram dadas por meio de poderes, milagres, eram credenciais. Mas se engana aqueles que acham que os dons, todos os dons cessaram, porque muitos dons ainda continuam entre nós, capacitando o povo para que a obra do Senhor seja feita. Por exemplo, dom de ensino, dom de exortação, dom de governo, dom de serviço, dom de misericórdia, dom de contribuição, de sabedoria, de conhecimento. E todos esses dons devem ser usados na obra do Senhor. Assim, se Deus te deu o dom de sabedoria, você vai aconselhar pessoas, você vai ouvir, vai orientar. Mas pastor, como eu sei que eu tenho este dom? Ora, se pessoas com frequência já vêm para você pedir conselhos, buscar orientações, é porque você tem um dom de sabedoria. Se Deus te deu o dom de serviço, você estará sempre pronto para ajudar pessoas, para trabalhar na obra do Senhor. De novo, pastor, como é que eu sei se eu tenho o dom de serviço? Ora, se você é aquela pessoa que quando vê uma necessidade não precisa mandar, você já está lá, é porque você tem o dom de serviço. Esse é o dom por excelência dado aos diáconos da igreja, homens que servem, homens que estão sempre prontos para ajudar. Mas não é dado só para homens, é dado para as mulheres também, o dom de serviço. Aquelas pessoas que estão sempre prontas para ajudar ao próximo. Se Deus te deu o dom da contribuição, você vai ajudar pessoas financeiramente. E há muitos crentes que têm recursos, com recursos ou sem recursos, que vivem ajudando financeiramente outras pessoas. E a maioria destes o fazem em secreto e preferem o anonimato, dom de contribuição. Se Deus te deu o dom de governo, você vai ser uma pessoa trabalhando na obra do Senhor que vai organizar, planejar, liderar, executar com eficiência muitas tarefas, muitas obras. É o dom por excelência dado aos presbíteros da igreja, mas não apenas presbíteros têm este dom, os crentes podem ter também o dom de governo. Se Deus te deu o dom de ensino, você vai ajudar pessoas a entenderem coisas que são difíceis, mas Deus te capacitou de uma forma que você ensina e as pessoas compreendem. É o dom de ensino que ainda está em vigor nos nossos dias. E quanto ao dom de exortação, possuem esse dom aquelas pessoas que conseguem aconselhar e repreender pessoas de uma forma toda especial. É o dom de exortação. Deus capacita algumas pessoas com este dom. Se Deus te deu o dom da misericórdia, você vai ter empatia com aqueles que estão sofrendo, você vai ajudar pessoas, vai socorrer aqueles que não têm onde buscar socorro, vai ajudar aqueles que estão sofrendo. Deus dá para muitas pessoas da igreja o dom de misericórdia. Então, como contribuir para a obra de Deus? Primeiro, dar o que temos. Segundo, dar do que fazemos. Deus nos habilita para que nós façamos, nós fazemos para a glória de Deus, para que a obra de Deus avance. Em terceiro lugar, dar com o coração.
dos versos 20 a 29, que é o último trecho que nós temos, a palavra coração aparece 4 vezes no texto, 4 vezes. Eu vou ler do 20 ao 29. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta do Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, e todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor, a trazia, e todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal, para o peitoral, e os arômatas, e o azeite para a iluminação e para óleo da unção, para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Nós já vimos aqui algumas vezes que na Bíblia a palavra coração, ela pouquíssimas vezes aponta para o órgão que bombeia sangue. Eu diria que em mais de 90% dos casos em que a palavra coração é usada na Bíblia, ela tem a ver com o mais íntimo do nosso ser, com o nosso eu mais interior, com a fonte dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das nossas vontades. Na Bíblia, coração, isso é de onde procedem as fontes da vida. A própria palavra nos fala assim. Então, quando o texto mostra por 4 vezes que aquelas pessoas vieram com todo o coração, trazendo as ofertas, é porque elas vieram não apenas voluntariamente, mas com toda a alegria. Não vieram com o coração dividido, como fizeram Ananias e Safira. Vieram de todo o coração para entregar com alegria aquilo que Deus lhes havia dado. A palavra de Deus nos diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Assim, nós devemos colaborar com a obra do Senhor com inteireza de coração, não com coração dividido. Devemos fazê-lo com dedicação, com empenho. O que pensaria o seu chefe se você, no seu trabalho diário, oferecesse apenas 50% da tua força, apenas 50% da tua dedicação, fizesse tudo pela metade? Ora, nós não fazemos isso nem com homens, irmãos, quanto mais com Deus. Para Deus é de todo o coração, é com alegria, é entendendo que Deus é o doador de todas as coisas, e as coisas passam pela nossa mão para ir para adiante. Há muitos anos atrás, a igreja leu um livro cujo título era Deus é o dono do meu negócio. E é um livro que narra a experiência de um empresário que foi convertido ao Senhor, e ele foi ensinado sobre o dízimo, e ele passou a dizimar na igreja, mas ele percebeu que se Deus ama a quem dá com alegria, ele deveria dar mais, e ele passou a aumentar este percentual, doando para as missões estrangeiras. E o ponto é que, quando chega em determinado ponto do livro, e é uma história real, este homem estava doando 90% do lucro da sua empresa para o reino de Deus, e ele estava vivendo com 10%. E quanto mais ele fazia isso, mais Deus abençoava a empresa, e a empresa crescia cada vez mais, porque na verdade Deus usa pessoas que têm esse coração generoso para abençoar outras pessoas.
Falando em outros termos, se Deus te dá algo, te dá dinheiro, e você tranca nas suas mãos e você não ajuda ninguém, talvez Deus não vá te dar muito. Agora, se Deus te dá recursos e vê que você é uma pessoa que não segura, mas é como que uma agência para abençoar outras pessoas, Deus vai mandar mais recursos. Não é para você ficar rico, é para você abençoar outras pessoas. Eu conheço alguns cristãos que são ricos e que Deus os abençoa sobremaneira, porque eles têm esse estilo de vida, de abençoar muitas pessoas. O dinheiro não fica represado com eles. Eles são agências de ajuda divina, passando recursos para muita gente, para as missões, para pessoas carentes, para quem necessita. Assim, meus irmãos, é dar com um coração dedicado, é dar de fato com o coração. O texto final aqui, os últimos versículos, fazem uma divisão, destacam dois grupos: as mulheres e os príncipes. Veja o verso 25. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Observe, mulheres hábeis, mulheres com sabedoria, trabalhando na fiação, na tecelagem de de tecidos que seriam usados no tabernáculo. Você deve se lembrar que o tabernáculo tinha algumas camadas de pano na sua cobertura, e havia muito de pano sendo usado naquela grande tenda, e as mulheres hábeis, com a sabedoria de Deus, foram usadas para este encargo. Veja que Deus não destinou as mulheres para serem cabeças. É por isso que no Antigo Testamento, dos três ofícios que nós temos, profeta, sacerdote e rei, você não tem Deus chamando mulheres para serem profetisas, nem para serem sacerdotisas, nem para serem rainhas. Até existem rainhas que são mãe de determinado rei, mas majoritariamente Deus vai chamar homens para estes ofícios de profeta, sacerdote e rei. Mas isso não significa que as mulheres não sejam usadas na obra do Senhor, e nós estamos vendo isso aqui. Há um destaque para as mulheres que foram dotadas de sabedoria para trabalhar na fiação de pelos e de material para a construção do tabernáculo. Então, é muito injusta a acusação de que a Bíblia é um livro machista. Muito injusta, porque nós temos mulheres aqui trabalhando, colaborando na obra do tabernáculo. Nós temos mulheres notáveis sendo citadas no texto bíblico. Temos Sara, temos Ana, temos Débora, temos Maria, temos Lídia, temos Priscila. Só quem não conhece a Bíblia diz que a Bíblia é um livro machista, porque nas outras culturas do Oriente Médio, a mulher, como nós vimos hoje na palestra da manhã, no contexto do Iraque, a mulher é tratada como uma sub-humana, sem direitos, sem dignidade nenhuma. Mas na Bíblia, a mulher é tratada com dignidade. Deus as dignifica e Deus ordena que os homens as tratem com dignidade, considerando-as como a parte mais frágil. E esse texto é um exemplo de mulheres colaborando ativamente na obra do Senhor. O segundo grupo é o dos príncipes. Os príncipes traziam pedras de ônix, de engaste para a estola sacerdotal, para o peitoral. Quer dizer, aos príncipes ficou o encargo das coisas mais caras, as pedras mais caras, os ingredientes mais caros para o óleo da unção, do incenso aromático. Isso nos lembra da responsabilidade que têm os mais ricos, que são crentes, de compartilhar e ajudar mais pessoas. A quem mais é dado, mais será cobrado. Paulo escreveu sobre isso a Timóteo no capítulo 6, versos 17 e 18. Exorto aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que
que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Tesouros não materiais, mas tesouros celestiais. Assim, aqueles que têm mais condições devem perceber que têm mais responsabilidade, que Deus lhes deu mais para que fossem mais generosos e ajudassem mais pessoas. Como contribuir então para a obra de Deus? Com o coração. Irmãos, concluindo, eu volto à história daquela pequena garotinha que chorou, que depois acumulou 57 centavos com muito esforço para a construção da nova igreja, mas adoeceu e morreu. Depois da sua morte, os pais contaram a história, encontraram lá 57 centavos e contaram a história ao pastor da igreja. E entregaram as 57 moedinhas, os 57 centavos. E o pastor aproveitou para fazer daquela oferta a primeira contribuição para o fundo de construção da igreja. Na época, eles nem tinham planos sérios de um novo prédio, mas quando o pastor contou ao conselho a oferta daquela garotinha que havia morrido, todos decidiram que estava na hora de comprar um novo terreno. Eles encontraram um lote e começaram as negociações. O proprietário não era cristão, mas quando ele ouviu a história daquela pequena garota, ele concordou em aceitar os 57 centavos como entrada na compra do terreno e financiar o restante com juros de 5%. Era uma oferta muito generosa, mas não seria a única. Quando os membros da igreja souberam das moedinhas da garota, eles se uniram e levantaram a quantia total para comprar o terreno e entregaram para o pastor. Dentro de pouco tempo foi construído um lindo e grande templo, o famoso templo da Igreja Batista de Filadélfia, que ainda está lá e é possível ver a foto pela internet. Irmãos, é para isso que dinheiro serve. Dinheiro não serve para agradar a Deus, dinheiro não serve para aumentar a perfeição de Deus. O trato com o dinheiro serve para lidar com o nosso coração, para que o nosso coração não seja amante de dinheiro, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, mas para que nós tenhamos um coração generoso para ajudar a obra do Senhor, porque o dinheiro que nós damos para a igreja, as ofertas, os dízimos, as coisas com as quais nós contribuímos, não só a igreja, mas o reino de Deus, as missões, as instituições de misericórdia, de caridade, tudo isso, irmãos, ajuda as outras pessoas, mas ajuda mais o nosso coração, porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Que Deus assim nos abençoe. Amém.